Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Exatamente paramos onde na semana passada, e não sei se alguém tem alguma pergunta. O Ricardo ia perguntar alguma coisa? Não, a gente estava falando a respeito da veracidade, não é? De terem encontrado o túmulo vazio, o túmulo ter sido encontrado por mulheres, a improbabilidade de que isso teria sido inventado, e depois o senhor entrou e começou a falar a respeito das aparições e o que elas tinham em comum na narração dos evangelistas. Pois é, elas se divergem enormemente. E são muito mais os textos com uma única tradição do que com múltipla tradição. Apesar disto, elas convergem em alguns pontos que são essenciais. Os exegetas se perguntam como se deram, qual foi a cronologia. Se não podemos estabelecer uma linha histórica entre as aparições, fazer uma história das aparições, porque uma era aparição a ele e outra era aparição a você, não há possibilidade de estabelecer uma coisa com outra. Ao menos se pode estabelecer uma determinada, não digo cronologia, mas uma determinada sequência de aparições. Bem, a teoria hoje mais seguida é a seguinte: diante de uma afirmação curiosa, não só estupefacta, uma afirmação perplexa, sem precedentes e sem explicação, que um túmulo foi encontrado vazio. Aqueles que estavam com Jesus mais perto devem ter tomado a estrada da fuga. É melhor fugir daqui o mais depressa possível. Nós não podemos dizer que na noite da prisão de Jesus, eles deixaram Jerusalém. Era a véspera de Páscoa, o dia de Páscoa, enfim, não iriam viajar assim de repente para a Galileia. E se viajava em comum e não sozinho. Naquela época ele levava bem uns 3, 4 dias de viagem de Jerusalém a pé para a Galileia. A posição que mais se impõe é que eles foram para a Galileia e lá na Galileia tiveram a primeira aparição de Jesus. E de fato o evangelista Marcos, o Marcos protocanônico, não traz nenhuma aparição, mas faz o anjo da ressurreição dizer às mulheres que eles vão à Galileia e lá me verão. E aí termina o Marcos protocanônico, sem nenhuma aparição. É mais interessante, é mais lógico pensar que voltaram para a Galileia, voltaram para a vida comum, desapontados, completamente frustrados, e que uma aparição, algumas aparições, os encheram de coragem e então voltaram para Jerusalém. Do que imaginar o contrário. Tiveram aparições em Jerusalém e foram para a Galiléia. Mas foram para a Galiléia, então, fazer o quê? Nós não temos nenhuma notação de uma comunidade de neocristãos galileus. Certamente as primeiras aparições, muito provavelmente, se deram lá e depois, quem sabe, se repetiram em Jerusalém. Agora, aqui se resolve um problema, mas se cria outro. Porque os evangelistas, pelo menos João, afirma claramente que as aparições se deram no terceiro dia, ou seja, no domingo de Páscoa. E naquele dia, o primeiro da semana, não dava tempo de os discípulos estarem na Galileia. Mas aqui se resolve o problema teologicamente. João sacrifica um pouco a história em prol da sua teologia. Isto é, escrevendo no final do século para comunidades que já estavam transformando o sábado judaico no domingo cristão,
que já estavam passando da observância do sábado judaico para o domingo cristão, insistindo nas aparições no domingo, e somente no domingo. João, escrito nessa época, ia bem de encontro com essa tendência que uns 20 anos mais tarde seria louvada por Inácio de Antioquia. Então se resolve o problema da cronologia. Provavelmente houve algumas aparições nas cercanias do túmulo, envolvendo mulheres no primeiro dia da semana, algumas aparições, ou uma, na Galileia, mas envolvendo os 11, e depois uma última aparição em Jerusalém. Porém, João, teologicamente ambienta no seu evangelho primitivo, capítulo 20, as duas no domingo em Jerusalém, e Lucas, por razões teológicas, ele também ambienta todas as aparições em Jerusalém ou nos arredores de Jerusalém. Mateus é o único que, além das mulheres, aponta para uma aparição na Galileia. Teve uma aparição que foi para muitas pessoas, né? Essa, infelizmente, só Paulo conhece. Na carta 1 aos Coríntios, apareceu a mais de 500 irmãos. Mas, além desta afirmação, nós não temos nada. Porém, temos alguns silêncios irritantes. Primeiro silêncio irritante: nós não temos com detalhes uma aparição a Pedro, o primeiro, o mais importante líder da comunidade cristã do primeiro século. Não temos. Se excetuarmos o apêndice, capítulo 21 de João, mas escrito muito depois, e certamente depois da morte de Pedro. Pedro, tu me amas, aquele texto. Mas só. Não. E foi escrito depois da morte de Pedro. Não temos uma aparição aos apóstolos. Pera, estou falando da aparição a Pedro. A Pedro nós não temos nenhuma. Mas Pedro estava junto. Pedro estava junto. Pedro com os outros sim, mas Pedro sozinho não temos nenhuma. Mas também não temos nenhum relato de aparição a Tiago, o irmão de Jesus, que se tornou o líder inconteste da comunidade cristã de Jerusalém. E o que mais nos irrita, não temos nenhum relato de uma aparição a Nossa Senhora. Temos um relato de uma aparição a Maria, mas Maria Madalena. Há uma outra Maria, nós não temos nenhuma. São silêncios que nos irritam, ou pelo menos irritam aqueles que estudam e que gostariam de ver mais luz. Provavelmente, com relação a Pedro e a Tiago, se pode dizer, seria uma probabilidade, que Pedro, ou por humildade, ou porque achou aquela aparição uma aparição meramente pessoal, feita a si. E, portanto, uma experiência feita a si, não para ser divulgada para outros. É uma explicação que se costuma dar. A mesma explicação se pode dizer de Tiago e, quem sabe, até de Nossa Senhora. Alguma coisa de pessoal, de íntimo, que não convinham, não era o caso transmitir a outros. Agora, as aparições que mais suscitaram interesse foram as aparições aos 11. Estas são multiplicadas por 3 ou 4 vezes. Por quê? Porque os 11 são a base da fé apostólica. A nossa fé é apostólica e se baseia nos 11. Nenhum de nós viu Jesus ressuscitado. Nenhum de nós o percebeu. A nossa fé se baseia no testemunho que nós aceitamos como crível daquelas pessoas que o viram depois de morto e depois de terem caminhado com ele durante a vida e transmitiram uma mensagem inaudita. Ele ressuscitou.
Foi isto que chegou até nós, através de Paulo, em primeiro lugar, e depois através dos evangelhos sinóticos e de João. Fora disto, nós não temos nenhuma outra narração da ressurreição de Jesus. Nós temos ainda, estamos no nosso primeiro intervalo, está na hora de encerrar, eu volto logo a seguir. Nós poderíamos agora adentrar na questão da ressurreição como tal. Mas, padre, são 12 as afirmações de aparições, são 12. Mas eu não tenho interesse aqui em fazer uma exegese de cada uma delas. Mas ficou bem explicado, né? Acho que está claro essa parte. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não. O senhor, então, narrou as aparições, explicou alguma coisa a respeito, ou bastante coisa até, a respeito das semelhanças que elas têm, umas com as outras, e especialmente entre as diversas narrações que têm os mesmos fatos. Mas uma coisa eu gostaria de entender melhor. Qual é a função dessas aparições dentro do cristianismo? Bem, se Jesus, isso é Paulo que escreve, não sou eu que digo. Se Jesus não tivesse ressuscitado e manifestado, a nossa fé seria vã. Se nós cremos em Cristo apenas nesta vida, e apenas para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, como diz Horácio, o poeta latino, carpe diem, vamos aproveitar o dia. Sim. Então, padre, seria possível imaginar que essas aparições seriam o resquício histórico da ressurreição? Não, o resquício histórico de jeito nenhum. Elas não são aparições históricas, no sentido que não podem ser controladas por instrumentos históricos. Uhum. Jesus aparecia a quem queria e da forma como queria. Mas o testemunho é histórico. O testemunho é histórico. O testemunho de quem viu. Por exemplo, Paulo, Sim. por último, apareceu também a mim. E transmite, isto aqui é histórico, claro, mas é um testemunho. Não é o fato objetivável da aparição. Isto nós não temos. Mas ela seria, de certo modo, uma ligação entre a doutrina de fé que se estabelece depois? Quer dizer, o mesmo Jesus que viveu, ressuscitou depois de morto. Ou seja, Deus fez sua a causa daquele crucificado, rejeitado e abandonado. E o fez voltar na forma dessas aparições para que essa notícia fosse transmitida aos seus. E o permitiu manifestar-se exatamente para corroborar o caminho que tinha iniciado com a vida pública. Então, este é o caminho de Deus. O caminho de Deus não termina no desastre, não termina no fracasso, como imaginavam as autoridades judaicas com a cruz, mas, pelo contrário, tudo recomeça, e tudo toma uma luz nova e diferente com a ressurreição. Então, as aparições, voltando à minha pergunta original, serviam para dar notícia daquilo que seria a ressurreição? Ou daquilo que seria o objetivo daqueles que ficavam? Não. As aparições eram manifestações do ressuscitado para determinadas pessoas que depois teriam a incumbência de ser testemunhas suas. A causa de Jesus é a causa de Deus. E como consequência lógica, se ele aparece ressuscitado, é porque ressuscitou. E mais, não só ressuscitou, mas também subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, o que levou os cristãos primeiros a um avanço fabuloso na cristologia. Aquele carpinteiro agora está à direita de Deus e recebe o nome de Senhor também. Temos então dois senhores, o primeiro Senhor e o segundo Senhor. E o primeiro Senhor, condividindo com o segundo Senhor todo o seu poder e todo o seu governo dos seres humanos. Uma
uma mistura da aparição com o Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Padre, aproveitando o gancho, aí uma dúvida que eu ainda tenho. Quando nós falamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, o Filho histórico morre, ressuscita e volta sob a forma do Espírito Santo. Não, e volta sob a forma, não. Ele é o Senhor ressuscitado. O Espírito Santo... Há muita semelhança entre o Senhor ressuscitado e o Cristo. Não se confundem totalmente, mas se identificam bem. E o Espírito Santo, nesse período em que Jesus aparece nessas aparições, já que a gente está falando delas, como fica o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo aparece... é o Espírito do Cristo ressuscitado, que ele mesmo dá com a sua paixão, morte e ressurreição. Naquele momento já era infundido o Espírito Santo. Já todos recebiam, que é o Espírito de Deus e o Espírito do ressuscitado ao mesmo tempo. Os dois senhores enviam o mesmo Espírito Santo. Agora eu não sei se eu me lembro bem, padre, mas do catecismo que eu aprendi, o Espírito Santo vinha porque ele poderia estar presente com todos. E Cristo, historicamente, não. Não. O Espírito Santo traz uma nova presença de Cristo, que é a presença aonde ele quer estar. Durante a vida pública, a vida terrena, o Jesus terreno, não tinha ubiquidade. Isto. Não poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Em todos os lugares. Sim. Agora, ele tem ubiquidade? Não tem. Enquanto natureza humana, não. Sim. Porém, isto aqui é apenas uma primeira resposta. Ele está aonde ele quiser estar. Simultaneamente. Embora não tenha a ubiquidade que convém à natureza divina, o ressuscitado está realmente, não simbolicamente, realmente aonde ele quiser estar. E quem traz esta presença do ressuscitado é o Espírito Santo. E essa dúvida que eu tinha, então, é se durante as aparições o Espírito Santo, então, ele estava concomitantemente com as aparições. O Espírito Santo estava sendo, Cristo estava aparecendo, e o Espírito, ao mesmo tempo, invisivelmente, estava sendo dado. Certo? Uhum. Bom, mas agora, com que corpo Jesus apareceu? Assim nos dá a impressão Lucas. Lucas insiste muito na corporeidade de Jesus. Tanto que ele comeu. Comeu um peixe assado, tocai-me, vede, os buracos do fantasma, não tem carne como vedes que eu tenho. Por que Lucas faz isso? É um expediente lucano. Não é preciso ir além do expediente lucano. É porque Lucas escrevia para espíritos gregos, para pessoas que estavam mais familiarizadas com a imortalidade da alma do que com um corpo ressuscitado. Querendo afirmar que a ressurreição vai muito além de uma simples imortalidade da alma, Lucas insiste enormemente na materialidade da ressurreição. Já Paulo pensa um pouco diferente. Escrevendo a espíritos gregos, ou acostumados ao platonismo médio grego, fala num corpo, mas um corpo espiritual. E chega ao limite da linguagem, quase que é uma contradição. Porque se é corpo, como pode ser espírito? Se é espírito, como pode ser corpóreo? Paulo chega ao limite da linguagem. Paulo pensa como judeu, como hebreu, mas está tentando transmitir alguma coisa de inteligível a espíritos que não pensam, que não têm a antropologia judaica. Portanto, fala num corpo espiritual. Na verdade, o corpo de Jesus é tal que nós não podemos descrevê-lo. Agora, cabe aqui a pergunta, e a pergunta crucial: o termo ressurreição foi inventado? Foram os discípulos que inventaram o vocábulo ressurreição? Não, porque já era comum à sua época.
Vejam, eles poderiam falar numa vitória de Jesus sem falar de ressurreição? Não. Poderiam. Poderiam. E existem forma? textos do Novo Testamento que falam. Ele se humilhou a si mesmo até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Aqui vem uma humilhação seguida de uma exaltação, mas não se fala em ressurreição. A carta aos Efésios faz a mesma coisa. Mas aí fica abstrato falar da exaltação, né? O que significa a exaltação? Pode ser uma questão apenas interpretativa, e a exaltação nesse sentido que você está falando. Eu diria que o que eles viram, apalparam, era tão inédito, tão diverso e ao mesmo tempo tão próximo que eles não encontraram outro vocábulo melhor senão o vocábulo ressurreição. Eles podiam falar em rapto, poderiam. Elias foi raptado ao céu, Enoque foi raptado ao céu. Só que na Bíblia nenhum dos dois passou pela morte. Portanto, o rapto não seria adequado para Jesus. A exaltação, sim, mas eles falam na exaltação ao lado da ressurreição. Não sacrificam a ressurreição com a exaltação. As duas coisas são importantes. Ou seja, para mim, o que eles experimentaram, viram, foi de maneira tal que não tinha outro vocábulo adequado a não ser este aqui, ressurreição. E então a ultimíssima pergunta, então a ressurreição é simbólica? É um vocábulo simbólico? Depende. Se você entender por símbolo uma realidade inimaginável que está objetivamente na direção do vocábulo ressurreição, ela pode ser entendida como um vocábulo simbólico. Ou seja, ela mesma não exaure toda a riqueza daquilo que Deus fez com Jesus. Agora, se você entender outra coisa, a mensagem de Jesus é que ele sobreviveu à sua morte, não ele propriamente o cadáver, só a mensagem, aí não. Aí seria destruir o significado. Mas o nosso tempo está esgotado e nós temos que deixar isto ainda. Está claro domingo. Até aqui? Está claro, Padre. Está claro. Então, esperamos continuar com esta clareza nas próximas semanas. Muito obrigado. Bom domingo e até a próxima semana. Bom domingo a todos e até o nosso próximo programa.